O renomado jornalista Augusto Nunes rasga o verbo após Moraes e o PT tentar culpar bolsonarista pelo transtorno mental de um homem que se matou com fogos de artifício em frente do STF, e a esquerda está usando esse acontecido para tentar censurar as redes sociais e não permitir a anistia aos presos políticos envolvidos no 8 de janeiro. O jornalista rasga o verbo sem medo e desmascara os absurdos dos ditadores do STF. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. O ministro Alexandre de Moraes comentou nesta quinta-feira as explosões ontem na Praça dos Três Poderes. Num discurso no Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, Moraes afirmou que o episódio não é um caso isolado. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Moraes ligou as explosões nos arredores do STF aos atos do 8 de janeiro de 2023. O ministro descartou a possibilidade de os envolvidos serem anistiados. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas, outras, mais de 100, foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade. Augusto. Como é que faz, hein? Por onde começar, né? Quer dizer, a gente está vendo a apresentação de um ministro que não teria a menor chance num Brasil normal de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sabe falar. Agride o português e a cada 30 segundos é uma pancada no idioma. Ontem foi a prova, não sabe construir uma frase para explicar com clareza o que pensa, porque o pensamento já é confuso. O que se passa na cabeça do ministro é muito tumultuado. É uma cabeça em tumulto. Então ele diz o seguinte, ele não sabe o que é anistia. A anistia faz com que o criminoso fique impune. Então, olhe quem foi anistiado em 1979.
Olha, estão todos eles aí perto do Supremo no consórcio. Zé Dirceu, por exemplo, foi anistiado. Assassinos, homicidas foram anistiados. Sonhavam com a instauração do regime comunista e foram anistiados. A anistia é perdão. A anistia é esquecimento. Também você registra o fato histórico, mas ele não é mais passível de exames e punições. Agora, ele que não examinou, não individualizou a conduta de ninguém, fica se referindo aos responsáveis por crimes mais leves, crimes mais graves. Crime é ter o Alexandre de Moraes no Supremo. Isso sim é crime. Mas, como lembrou bem, foi o Piotr que lembrou, o Executivo e o Judiciário tratando de uma questão que é do Legislativo. E quem decide se vai haver anistia, e aí eu queria repetir isso diante de uma audiência grande como a desse programa, é o povo brasileiro. É o povo na rua que decide, porque o Congresso faz o que o povo determina. Eles elegem qualquer presidente. Eles elegem com conchavos, reuniões dos porões e tal, mas qualquer presidente se curva à vontade do povo. Na próxima eleição vai ser dado outro recado ao Senado e ao Congresso todo, sobretudo aos senadores. Mas vai ser dado também, e tomara que seja dado rapidamente nas ruas, mais um recado aos ministros do Supremo. Eles estão assassinando a Constituição todo dia e no momento. Estão mentindo para perseguir mais pessoas usando um suicida. Posso comentar? Claro. Eu queria comentar a expressão que estão usando, que o consórcio usa e que não pode ser por ignorância. Se for, a gente vai apresentar aqui os caminhos para que eles fiquem um pouco menos idiotas. Homem-bomba. Homem-bomba. Eu sugiro que o Supremo organize uma sessão de cinema para que os ministros vejam a série O Fantasma de Beirute. Eles tratam, o protagonista é a figura, um terrorista que pertencia, que era afiliado, foi um dos fundadores praticamente do Hezbollah, e foi o Hezbollah que criou a figura do Homem-Bomba. Aparecem, isso aí não é spoiler nem nada, é um dado, é uma informação. Aparece a cena em que ele tenta convencer um jovem radicalíssimo a se transformar no primeiro Homem-Bomba. Então ele diz pro rapaz, ele fala, olha aqui, você não vai morrer, você vai pro paraíso, negócio das virgens e tal, e você vai viver sempre como mártir. E o rapaz hesita até o último momento, porque ele vai se matar, né? E vai provocar mortes. Não existe o homem-bomba que vai para lá para cometer suicídio. Não existe. Ele vai para matar, né, dezenas de pessoas. Chamam de homem-bomba alguém que cometeu suicídio. Homem-bomba pertence a uma organização terrorista, como nesse caso que eu citei do Hezbollah. Qual é a organização terrorista? Eu faço a pergunta que eu costumo fazer em relação ao 8 de janeiro. Como seria o dia seguinte? Qual era o segundo ato? Imaginemos que ele explodisse o Supremo. O que estaria acontecendo hoje? Tem alguma organização cuidando disso? Alguém para dar o golpe? Havia o Hezbollah tinha a lógica do terrorista, espalhar o terror. O terrorista existe para isso. Agora, se temos um homem-bomba, é a primeira vez no mundo que existe um homem-bomba sem a organização terrorista. É isso que tentam criar para justificar o comportamento enlouquecido, também ilegal, do Supremo.